Olá, sejam bem-vindos à nossa disciplina de registro de imóveis, dando continuidade, adentrando ao módulo 2, onde trataremos da escrituração no registro de imóveis. A começar pela unidade 1, vamos analisar os livros e as formas de escrituração. Bem, escrituração é o processo por meio do qual se registram, por métodos sistemáticos, todos os fatos que ocorreram em determinada organização. Com o intuito, a finalidade da escrituração é justamente estabelecer de forma segura dados que serão necessários para posteriormente serem verificados toda vez que houver necessidade. No registro de imóveis, falamos em escrituração, especificamente quanto ao registro de imóveis, o método sistemático utilizado para fixar esses dados que decorrem aí de atos e negócios jurídicos que têm qualquer relação com os imóveis se dá por meio de livros. Então, esse procedimento, esse método sistemático utilizado para se estabelecer, fixar esses dados que eventualmente poderão ser aí consultados, atribuindo segurança aos negócios praticados, no registro de imóveis, se dá por meio de livros. E aí nos perguntamos, o que é objeto de registro? O que eu busco sistematizar aí por meio desse método que vai registrar, que vai fazer constar em livros alguma coisa? Então, o que vai ser inscrito? O que é objeto desse ato registral? O objeto de registro são direitos. E temos no artigo 172 da Lei de Registros Públicos, dizendo que no registro de imóveis serão feitos nos termos da lei, então, de acordo com que a legislação, que a Lei 6.015 de 73 determina, o registro e a averbação de títulos ou atos que constituam, declarem, transfiram ou gerem a extinção de direitos reais sobre bens imóveis, direitos esses previstos em lei. Isso em razão de qualquer relação intervivos, por exemplo, uma compra e venda, ou até mesmo em razão de mortes causa, ou seja, em razão da morte de alguém e uma outra pessoa vai receber pela sucessão, por herança, este bem imóvel. Ou ainda, para constituir, transferir, extinguir, quer para sua validade em relação a terceiros, quer até mesmo para saber a disponibilidade, ou seja, se esse bem está livre, desembaraçado e pode ser objeto de qualquer ato que implique negócios jurídicos que o tenham como objeto, essa é a finalidade de fazer constar o ato registral. Então, o ato registral, ele visa declarar direitos, ele visa fazer com que direitos fiquem registrados, fiquem aí ou averbados. Muitas vezes é comum a gente usar a expressão registro no registro de imóveis para se referir ao ato em geral, ao ato em sentido amplo, que pode ser tanto o ato de um registro em específico, em sentido estrito, ou um ato de averbação, que veremos mais adiante essa distinção, ok? Bem, a escrituração, portanto, no registro de imóveis, ela deve seguir os requisitos gerais que estão dispostos no artigo 172 e seguintes da Lei de Registros Públicos. Nesses livros, são lançados os 3 principais atos de escrituração, ou seja, são dados a partir dos quais se registram tudo, todos os imóveis e todos os fatos e circunstâncias que estejam relacionados a eles. Esses atos são matrícula, registro e averbação. Então, a matrícula, o registro e a averbação são aí os principais atos registráveis, atos que são inseridos no processo de escrituração, cada qual vamos falar aí no momento oportuno.
Importante considerar que a Lei 11.977 de 2009, uma lei até antiga, ela inseriu no âmbito aí dos registros públicos o registro eletrônico, que nada mais é do que a escrituração feita por meio de um sistema informatizado de base de dados. Tá? Essa é uma forte tendência na atividade registral e notarial, tá? Visto que esse sistema adotado na prática cartorária tem que seguir essa inovação e essa atualização tecnológica que a sociedade se encontra. Tá? Então, o propósito dessa legislação de instituir o registro público eletrônico aí foi justamente trazer aí para a sociedade esses aspectos inovatórios, e acompanhando, né, demonstrando que o sistema está atualizado, está evoluindo com relação à informatização de dados, de equipamentos, destes recursos empregados no âmbito aí, no específico aqui do registro de imóveis. Adentrando aí na escrituração, no registro de imóveis, a partir da lei de registros públicos, então, antes da gente verificar quais são esses livros, né? Que livros existem nesse registro de imóveis, quais são aí os obrigatórios, é importante a gente estabelecer a diferença dos atos aí, de registro e de averbação, tá? Esse é um tema que a gente vai retomar ao longo do nosso curso, porque o tempo todo estaremos falando desses atos, então é importante que eles fiquem muito bem aí entendidos, que eles fiquem muito bem claros. Tá? Então, quando falamos em registro, o registro é o ato de inscrição principal. Ele tem aí a previsão no artigo 167, inciso 1. O inciso 1 aí traz uma lista extensa de várias situações que deverão ser registradas. Tá? Então, ele tem ali pelo menos quase 40, que alguns foram revogados, 40 incisos aproximadamente, que trazem situações em que, diante delas, quando o negócio jurídico que chega até o oficial for um negócio que vise qualquer uma daquelas situações, o ato a ser praticado será o registro. Tá? Importante, o artigo 167.1, que é o que traz o rol de registro, ele é um rol taxativo. Somente naquelas hipóteses é que se aplica a figura do registro. Por outro lado, existe a figura da averbação. A averbação, os atos vêm elencados no artigo 167, inciso 2, não é um rol taxativo, porque existem outras leis, inclusive, que trazem situações, e também tem uma lista super extensa, um rol extenso de situações que devem ser averbadas. E a averbação, ela é como se fosse apenas uma atualização, tá? Algo que mudou. Então, vou dar um exemplo bem claro. Imaginem que eu tenho um imóvel localizado numa rua que se chama Rua José de Abreu. E aí, passa um tempo, essa rua muda de nome. Tá? Essa rua passa a se chamar João Pessoa. Vejam, trata-se de uma atualização, tá? De algo que já existia. E eu vou ter que atualizar o ato lá que está inscrito no registro de imóveis. E o meio de fazer essa atualização, neste exemplo que eu dei, será por meio de uma averbação, ok? Vejam, então, tanto o registro como a averbação, quando necessário, são atos obrigatórios e eles têm que ser realizados aí na situação, no lugar, né, na serventia, no cartório de registro de imóveis, do lugar, da localização, da localidade, da situação do imóvel. Bom, o processo desse registro de averbação, fiz uma distinção só para a gente já visualizar que são atos distintos, se dá por meio desses livros. Tá? E os livros nada mais são do que são livros que estão previstos na própria lei, tá? E esses são catálogos jurídicos nos quais aí serão registrados, serão feitos os assentos correlatos, os assentos devidos, por meio da inscrição, por meio do registro desses atos. Então, pode ser um contrato, pode ser um fato que vai fazer com que a situação jurídica daquele imóvel seja aí, modificada. Então, o livro vai registrar de forma em sentido amplo, vai fazer com que nele fique constado essa modificação, o que alterou, ou até mesmo a constituição de um direito real. Bem, quando falamos em livros, em sua concepção física, vamos imaginar o livro como folhas de papel mesmo, tá? Cobertos aí por uma capa resistente, e atualmente
está sendo aceito o sistema informatizado. Como vimos, essa lei que determina o registro eletrônico, ela vem a modificar, né, com o tempo ir se atualizando e substituir esses livros físicos, mas em quase todos os cartórios eles ainda existem, ok? Além de registros públicos, ela estabelece 5 livros exigidos no registro de imóveis. Então, isso conforme o artigo 173. Então, a lei registral prevê a existência de apenas 5. Tá? Que é o livro 1, 2, 3, 4, 5. O livro 1 é o livro de protocolo geral, o livro 2 é o livro de registro geral, o livro 3 é o chamado livro auxiliar, o livro 4 é o chamado indicador real e o livro 5, indicador pessoal. Mas, atenção, a depender da regulamentação estadual da atividade notarial, por meio aí do Código de Normas Extrajudiciais de cada estado, pode haver previsão de outros livros, além desses que estão dispostos na Lei de Registros Públicos, na Lei de Registros aí que trata do registro de imóveis, tá? Então, é importante você se atentar a essas regras, nessas normas extrajudiciais de cada estado, que regulamentam a atividade notarial e registral, para verificar se é importante ou não. Se tem que haver ou não, é obrigatória a existência de algum outro livro. Tá? Então, vejam, os livros, a lei de registros públicos, ela traz inclusive os modelos, as informações e os requisitos formais que devem constar em cada um desses livros, porque cada um deles se destina a um modo específico de escrituração. Tá? Então, cada um deles armazena em si um tipo de informação, de dados diferentes, ok? Tá? Então, é importante verificar a existência desses livros e também se existe algum livro específico no âmbito do seu estado, da corregedoria aí, que regulamenta a sua atividade notarial. Começando pelo livro 1, a atividade registral. O livro 1 é o livro do protocolo. No livro do protocolo, é feito o apontamento de todos os títulos apresentados diariamente. E o objetivo daqui é destinar este título que chega aí até o cartório de registro de imóveis para que seja feita aí a protocolização e final conclusão do registro do ato desejado, tá? Então, quando eu chego até um cartório, que eu entrego o título, né, em mãos de quem for ali o atendente, ele vai fazer um protocolo. Ele vai protocolizar ou protocolar, ambas as formas são aceitas aí de se falar na língua portuguesa, tá? O meu documento, que estou aí, o meu título, que foi apresentado, para que então dê andamento ao processo de registro, tá? No livro 2, que é o chamado livro de registro geral, este livro é destinado à matrícula dos imóveis e também é o livro onde vai ser registrado ou averbado os atos que estão relacionados no artigo 167 e não estão atribuídos ao livro 3. Tá? Então, para saber o que vai no livro 2 são as matrículas, tá? E os atos que não estiverem relacionados para irem ao livro 3, tá? Porque o livro 3, então o livro 2 é o livro específico aí onde serão feitos, serão recebidas as inscrições desses imóveis, ok? Bom, por exemplo, o artigo 167, o 1, que é o que fala dos registros, o item 2, diz que no livro 2 serão registradas as hipotecas legais, judiciais e convencionais, só para vocês terem uma ideia, né, e concretizar, tá? Depois, no item 1. No artigo 167 do inciso 2, é o rol das averbações, um rol que não é um rol exaustivo. O item 14 fala em averbação das sentenças de separação judicial de divórcio, ou de nulidade, anulação de casamento, quando nas partilhas houverem imóveis ou direitos reais que estão sujeitos ao registro. Então, se havia um imóvel e durante a separação do casal, este imóvel ficou, ainda que parte para um, parte para outro, ou somente para um ou somente para outro, eu tenho que depois, uma vez registrado, feito, concluído o divórcio, averbar no imóvel. Para quê? Para dar publicidade, para que as pessoas que forem eventualmente negociar tomem conhecimento quem agora é o titular, por exemplo. Tá? O livro 3, que é esse livro
chamado de registro auxiliar, ele é, como o nome já indica, um livro mais de apoio. Ele vai ser aqui, é o livro destinado para registro de atos que não estejam diretamente relacionados ao imóvel matriculado, ou atos aí que não constituem direitos reais. Porém, eles constam como um livro de registro de imóveis porque a lei assim determinou. Então, embora não digam respeito diretamente ao imóvel matriculado, ele é um livro de registro de imóveis porque a lei assim determinou. E aí a gente tem, no artigo 178 da Lei de Registros Públicos, um rol de situações, de títulos que deverão ser, onde será feita a averbação, né? Registrados aí, desculpem, nesse livro 3. Então, o que vai no livro 3? Aquilo que o 178 determina, como, por exemplo, registro da emissão de debêntures. Debêntures são valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas. Então, o livro da emissão dessas debêntures, onde vai ser registrada essa emissão de debênture, é no livro auxiliar, porque não faz relação nenhuma com o imóvel. Mas a lei diz que é ali que vai ser registrado. Tá? Cédula de crédito industrial, convenções antenupciais, que é chamado pacto antenupcial. No Brasil, vigora, né, o sistema da comunhão parcial de bens, regime de casamentos, regime legal. Toda vez que eu me caso fora do regime da comunhão parcial, tem que ser feito, se for a separação de bens, ou ainda universal, tem que ser feito um pacto antinupcial. O pacto antinupcial tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis, o domicílio aí dos noivos. E qual é o livro? Livro 3, porque é um livro auxiliar, não faz referência direta ao imóvel, mas a lei assim prevê, então existe um livro de apoio, daí o nome livro auxiliar. Depois temos o livro 4. O livro 4 é chamado Indicador Real. Ele está previsto lá no artigo 179. E esse livro ele faz um repositório de todos os imóveis que já figuraram nos outros livros, identificando, fazendo referência e eventuais anotações necessárias de cada um deles. Então, ele resume todos os imóveis que já passaram desde lá do início do protocolo, vão ficar registrados no livro 4. E o livro 5 é o chamado livro de indicador pessoal. Ele está regulamentado no artigo 180. Então, o livro 5, ele vai fazer esse repositório das pessoas. Enquanto o 4 faz um repositório dos imóveis, o livro 5 é destinado a informar o nome das pessoas que, de qualquer forma, já constaram nesses livros anteriores em razão de atos ou negócios jurídicos que foram averbados ou registrados. Ok? Bem, esses são os livros obrigatórios. E aí podem ter outros livros específicos que também estão na Lei de Registros Públicos e ainda podem ter livros específicos no âmbito da regulamentação estadual de cada serventia, tá? Por exemplo, temos um livro aqui que é o chamado Livro de Recepção de Títulos. Esse livro é quando o interessado ele quer apenas verificar se o título que ele tem está apto a ser registrado e fazer um orçamento das custas. Quanto custa para registrar esse documento? Então, o custo dos emolumentos. Então, aí eu não vou fazer a prenotação, porque eu não estou ingressando no sistema registral. Eu apenas estou, curiosamente, querendo ter um aval do oficial para dizer, olha, está ok, pode apresentar o título e fica tanto, custa tanto para fazer o registro. Então, tem um livro próprio para isso. Existe também um livro, que é o livro da aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. Então, além de ficar registrado no livro 2, numa situação como essa, tem uma previsão de um livro específico que está previsto na Lei 5.709 de 71. Ok? Bem, regras de escrituração. O parágrafo, visto quais são os livros, passamos agora ao estudo das regras da escrituração. O parágrafo único do artigo 173, ele determina também que, ao invés de livros, eles podem ser substituídos por fichas. Essas fichas são modelos aí, cada cartório pode fazer o seu, às vezes existe até um padrão estadual, mas não algo que seja fechado, obrigatório de ser seguido. E quem aprova essas fichas é o juiz corregedor. Como vimos lá no início do nosso curso,
a fiscalização é sempre do juiz corregedor, que geralmente é o juiz da vara dos registros públicos. O juiz corregedor tem que aprovar esse modelo de ficha que eventualmente for adotado pela serventia, ao invés de seguir o modelo tradicional da escrituração. Tá? Na escrituração formal, os livros são encadernados. A lei traz o modelo de cada um deles, vamos falar deles depois, tá? Dizendo até a dimensão das folhas, com altura, com largura, tudo isso está previsto na legislação. Tá? E é importante que os livros de escrituração, eles serão, tem uma sequência de atos a serem observados. Então, eles são abertos, numerados, depois autenticados e, por fim, encerrados. Tá? Para tudo isso, pode ser utilizado um processo mecânico de autenticação, mas esse processo mecânico tem que ser sempre previamente aprovado pela autoridade judiciária competente, no caso, tem que ter um aval do juiz corregedor. Ok? O que acontece se houver a danificação ou desaparecimento de algum livro? Pode acontecer. Imagina se pegar fogo o cartório. Tá? Imediatamente tem que ser comunicado ao juiz corregedor permanente e também à Corregedoria Geral de Justiça, ok? Bem, vai se tentar, inclusive, a restauração, né, se for possível, se der, para poder salvar essas informações. Protocolização, livro 1, quais são as regras? Tá? O artigo 175 traz as regras, define aí os elementos necessários para a escrituração do livro protocolo, que é o livro 1. E aí vem o número de ordem que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie, ou seja, começa e vai até onde der, a data em que o título está sendo apresentado, o nome de quem está apresentando, a natureza formal do título, os atos que formalizar, resumidamente aí mencionados, e aqui eu tenho então o modelo deste livro 1, com as linhas e colunas que são necessárias. Importante, esses modelos foram retirados da própria Lei de Registros Públicos, porque ela traz no final aí um modelo. Seguindo a protocolização, temos ali, são 5 colunas, cada uma delas vai ser preenchida por um elemento, conforme a lei aí indica. A primeira coluna temos o número de ordem. E ele é o número 1, interessante essa informação, o número 1 de protocolo, né, se iniciou lá quando a lei entrou em vigor, que aí foi lá em 1º de janeiro de 76, né? E desde então são subsequentes no âmbito de cada cartório. Tá? A numeração começa em cada cartório, mesmo se tiver mais de um cartório de registro de imóveis, porque dependendo da extensão territorial do município, eu tenho mais de um cartório de registro de imóveis, tá? Mas cada um tem a sua numeração iniciada. E a protocolização ela é feita por título. Tá? E aí, passamos ao livro 2. Tá? Este é o modelo do livro 2. Tá? O livro 2 tem aí alguns requisitos. Tá? E aí tem o livro 3, o livro 4, tem todos os modelos. Tá? Vejam, o livro 2 tem que conter nome, data, domicílio, nacionalidade do transmitente, do devedor ou do adquirente. No artigo 176, traz todas as regras, com todos os requisitos aí para este modelo de livro. Tá? O livro 3, também aqui, que é aquele livro auxiliar, então não é algo que está previsto, mas como não tem referência direta ao imóvel, mas a lei prevê que aqui tem que ser registrado, e lá na lei também a gente encontra o modelo, o que ele tem que seguir, os elementos que ele deve conter. Igual para o livro 4, tá? E por fim, o livro 5, que é aquele livro apenas aí para quando a pessoa tem o interesse de buscar uma informação, tá? O chamado livro aí de indicador pessoal. Bem, aqui é importante nós falarmos no âmbito da escrituração sobre certidão. Estamos falando de livro, escrituração, que é uma certidão, né? Eu posso buscar apenas uma certidão no cartório de registro de imóveis. A certidão é um documento autêntico fornecido para aquele que pede, né, ao interessado, e ela consta dos cartórios ou de arquivos aí de repartição
E é importante que a certidão tenha chamada fé pública e ela tem efeito probatório, tá? Porque ela foi atestada, tá? Ou ela contém um atestado ou uma declaração relativos a fatos ou um ato, no caso aqui referente a um imóvel, tá? De algo que já existe no registro. Então, a certidão, ela é essa cópia autêntica e ela sempre vai expressar algo que já existe, algo que já está, algo que se encontra nos livros aí do cartório devidamente registrado, tá? Então, qualquer pessoa pode requerer certidão, eu não tenho que justificar, fundamentar por que eu quero uma certidão, tá? E dependendo do tipo de certidão, tem prazos para elas ser expedidas. E tem custos, né? Então eu tenho que pagar a certidão para poder aí retirá-la. E hoje, essa é uma parte que foi alterada recentemente pela lei em 2022, com relação ao horário, né, em que essa certidão tem que ser emitida. E essa certidão ela tem que ser emitida em até 4 horas, se for inteiro teor de matrícula ou do livro auxiliar, se for divulgada e requerida e divulgada por meio eletrônico, e ainda quando o interessado diz um número, então eu me dirijo, né, de forma online e já sei apontar, eu quero a certidão da matrícula número tal. Porque muitas vezes eu não sei o número da matrícula. Aí tem que fazer a busca, então demora mais. Aí o prazo vai para um dia, tá? Se for apenas uma certidão da situação jurídica atualizada do imóvel. Agora, se for uma certidão de transcrição e para os outros demais casos que não sejam esses dois ditos, o prazo já vai para 5 dias, ok? A certidão de inteiro teor é aquela que eu quero conhecer tudo o que já passou com relação ao imóvel, né? Todos os atos que já foram praticados. A certidão da situação jurídica atualizada do imóvel, ela vai buscar as informações vigentes, e essa é importantíssima. Toda vez que eu vou comprar um imóvel, tá? Antes de começar a negociação, é importantíssimo que se peça uma certidão jurídica atualizada, para saber como ele está, tá? Inclusive, se há algum ônus, se tem restrição, todas as incidências que existirem estarão ali registradas, tá? Então, numa certidão, ele vai fazer o resuminho, tá? E vai apresentar aí para quem tem interesse, tá? Essa certidão, tá? São chamadas certidões de averbação e todas elas podem ser solicitadas, lembrando que elas possuem um custo, ok? A certidão de inteiro teor, ela pode ser extraída por meio reprográfico, eu posso pedir para extrair no cartório uma cópia impressa ali, né, naquela folha padronizada, ou até mesmo acessá-la de forma eletrônica, tá? E os atos do registro. Bem, como a gente viu, para poder entrar nesse processo de escrituração, né, todos os documentos, eles vão ingressar naquilo que a gente chama de fólio real, tá? O fólio real é um sistema adotado a partir da Lei de Registros Públicos, tá? Antes do sistema a ideia de fólio é de folha, tá? Antes nós tínhamos apenas as inscrições, e isso poderia ficar aí em folhas, em situações dispersas, que não reproduzissem e deixavam as pessoas que praticavam os negócios numa situação de insegurança jurídica, tá? Então, a partir do sistema do fólio real, toda vez que ingressa um documento aí, que vai ser feito no livro de protocolo, se reproduz em cada título o número de ordem respectivo e a data em que ele foi pré-notado. Pré-notado é a data ali do protocolo, tá? No registro geral, vai ser destinada a matrícula dos imóveis e o registro das averbações daqueles atos relacionados no artigo 67 que não estão no livro 3, tá? Como disse, registro em sentido amplo abrange registro em sentido estrito e também a averbação. Como também adiantado no início da aula, na dúvida se é registro ou averbação, eu tenho que me dirigir até a Lei de Registros Públicos no artigo 167, tá? O inciso 1 traz as situações de registro e é taxativa, são somente elas. E o inciso 2 fala das situações de averbação e o rol aqui não é taxativo, tá? Bem, os atos de averbação, eles são sempre acessórios ao direito real que foi inicialmente constituído. Então, a ideia é como se fosse que um registro é algo maior, tá?
mas ambos são importantes. Então, quando chega o documento até o cartorário, ali, até o balcão, ali para o atendente, tá? O serventuário ali, ele tem que analisar, avaliar a lei de registros públicos para decidir qual é o ato que ele vai praticar. Tá? E é importante também verificar se existem decisões administrativas ou normas de serviços de corregedorias locais, tá? Que de repente possam tratar daquele negócio jurídico em questão, no caso concreto, estabelecendo uma outra situação, tá? Porque, como vimos, a lei de registros públicos é a lei geral, tá? Mas pode ser que exista a situação de não prevista ali e prevista de forma específica nessas leis gerais das serventias que são organizadas por cada estado. Bem, escolhendo aí o ato adequado, vai inclusive se verificar na tabela de custas e emolumentos estaduais que vão especificar, vai variar muito. Aqui eu tenho que estar com a tabela em mãos para saber quanto custa o registro de uma hipoteca, quanto custa a averbação, por exemplo, de um pacto antinupcial. Tá? Geralmente o ato de registro ele é mais caro que o ato de averbação, ok? O ato, então, ele vai ser impresso na matrícula, sempre de forma clara, resumida, com expressão simples, coesas e o mais objetivos possíveis. A lei não traz um modelo, um padrão, dizendo tem que ser assim, tem que ser assado. Tá? A única coisa que a lei traz com relação aos registros são os requisitos que estão descritos aí no parágrafo 1º, inciso 3, do artigo 176, colocando tudo o que tem que constar, né? Como data, nome, domicílio, que é a qualificação completa, os documentos que se pede em caso de ser pessoa física, se for pessoa jurídica, o documento que tem que ser apresentado, o título, a forma, valor do contrato, da coisa, da dívida, enfim, ou até mesmo as formas, as especificações, inclusive se houver juros, da forma como o ato foi praticado, ok? Vejam, a partir, então, dessas novas regras que foram estabelecidas pela lei de registros públicos no sistema do Fólio Real, nós temos, então, chega um título até o cartório, até a serventia. O que fazer? Olhar, tem que analisar a legislação. Artigo 167. É registro ou averbação? Agora, existem também as situações de matrícula. Então, quando eu vou abrir uma matrícula? E isso é tema que vamos dar continuidade na unidade 2. Aqui estão nossas referências. Meu muito obrigada e bons estudos.